Olá, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade à palavra entrega total que iniciamos no outro vídeo. Fique conosco e ouça aquilo que Deus tem para você mais uma vez. Dando continuidade à meditação da palavra de Deus que nós iniciamos no vídeo anterior, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e o verso 1, nós falamos do que Paulo fala para nos entregarmos como sacrifício vivo ou sacrifício voluntário, nos entregarmos a Deus voluntariamente, sem reservas, entregarmos 100% ao Senhor as nossas vidas. Em continuidade, ele diz que também para nós entregarmos o nosso corpo em sacrifício santo. O nosso padrão de vida, de santidade, precisa ser o padrão estabelecido pela palavra de Deus, e o padrão da palavra de Deus de santidade é Jesus. Nós não podemos viver uma vida espiritual ou vivermos uma vida devocional que não glorifique ao Senhor. Nosso culto, nossa vida, nosso corpo, todo o nosso ser precisa estar envolvido em santidade. Nós não podemos viver uma vida dupla, termos uma vida na igreja com aparência de santidade e fora dela vivermos uma vida segundo os padrões do mundo. Não, o padrão da santidade de Deus para nossas vidas, ele é perfeito, ele é integral, independente de onde você esteja, independente do ambiente ou do lugar. A carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 1, o capítulo 1 do verso 14 ao 16 diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui para nós não nos amoldarmos às paixões que tínhamos anteriormente. Queridos, nós precisamos entender que hoje nós somos nova criatura. E quando Paulo ele está falando em conformidade com aquilo que Pedro também falou, de nós nos entregarmos a Deus em santidade e não mais vivermos uma vida de acordo com o pecado e com as iniquidades que vivíamos antigamente. Hoje, você precisa entender que a sua vida é outra, que a sua vida tem que estar pautada na palavra de Deus. Jesus, ele orou e disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 e 17. Então, o desejo de Deus é que você seja santo como ele é santo, que você tire do teu viver tudo aquilo que fazia parte do passado, tudo aquilo que fazia parte da tua vida pregressa de pecados, não condiz mais com o padrão de vida espiritual que você tem. O padrão hoje de vida para a sua vida é um padrão segundo o padrão de Deus. É algo elevado, é uma vida diferente, é uma vida de testemunho, é luz para que você possa iluminar todo o ambiente aonde você chegar. E Paulo também fala no capítulo 12 que o sacrifício também precisa ser agradável a Deus. A nossa entrega também precisa ser agradável. Queridos, se nós formos oferecer a Deus um sacrifício que não lhe agrade, Deus não irá receber as nossas ofertas, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida,
porque tudo precisa ser agradável a Deus. Na antiga aliança, quando era oferecido um sacrifício, o sacrifício era totalmente queimado e a fumaça que subia era uma fumaça que cheirava as narinas de Deus, era chamado de oferta de cheiro suave. E é esse nível de oferta que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. A sua vida precisa ter um perfume agradável diante de Deus. Paulo fala que nós temos o bom cheiro de Cristo. E é esse cheiro que quando sobe diante de Deus, ele se agrada. É a vida de Cristo em nós, é o padrão de santidade e de entrega que Cristo teve ter em nós também. E isso agrada a Deus. A sua vida está agradando a Deus? Aquilo que você faz, aquilo que você produz para Deus, está gerando um perfume agradável ou está gerando um odor desagradável, tanto para Deus como para aqueles que estão presenciando a sua vida? O seu padrão de vida glorifica a Deus ou as pessoas, quando lhe veem, torcem o nariz e diz: é assim que ele é crente? É assim que ela é crente? Com esse procedimento, com esse linguajar, com essa maneira de vestir, com essa maneira de andar, com essa maneira de se portar, com esse nível de namoro, com esse nível de conduta no trabalho? Será que essa vida está agradando a Deus? Será que Deus pode cheirar essa tua obra e ser agradável a Deus? Se o seu corpo, se a sua vida, se o seu ser não está agradando a Deus, querido, é hora de você mudar a sua vida. É hora de você deixar toda essa prática mundana que não condiz mais a sua vida cristã, a vida cristã, e viver uma vida de santidade diante de Deus. E Paulo ainda fala mais: e não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, com esse padrão que o mundo tem. Queridos, o padrão do mundo hoje é um padrão que desagrada a Deus, o padrão de vida das pessoas. É um padrão de pornografia, de iniquidade, de sujeiras, de enganos. Então, esse não é o padrão que Deus quer para as nossas vidas. Não se conforme com este mundo. A palavra conformar aí vem da palavra tomar a forma ou conforma. Não tome a forma deste mundo. Porque se a forma que há na sua vida, que molda a sua vida, é o mundo, então a sua vida está conforme com a forma do mundo. O que Paulo está dizendo é como o exemplo que ele está dando é como uma massa que você pega, coloca em uma forma e ela toma a forma da forma. Quem faz bolo sabe muito bem o que eu estou falando. Se você pega uma assadeira quadrada, o bolo vai tornar-se um formato quadrado. Uma assadeira redonda, ele vai tornar um bolo redondo, ele vai tornar uma forma redonda. Então, se você toma a forma do mundo, você vai ter um formato de uma vida mundana, de um padrão que não está agradando a Deus. Por isso, não vos conformeis, não se conforme, tenha uma vida diferente. As pessoas que estão ao teu redor estão aguardando ver em você algo diferente, porque eles já estão cansados da vida que eles estão levando. A palavra de Deus diz que a ardente expectação da criatura aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, precisamos nos manifestar de uma maneira diferente, de um padrão de vida de santidade, de um padrão de vida de amor, de um padrão de vida de humildade, de um padrão de vida onde as pessoas possam olhar para nós e ver um referencial que eles não conseguem encontrar em outro lugar. A religião, queridos, não dá esse referencial de vida diferente, de vida, de uma nova vida. A religião, ela só dá um padrão de vida de aparência.
Você olha para a pessoa, ela tem uma aparência de santidade, ela tem um estereótipo de santidade, mas os seus frutos, a sua vida cotidiana, o seu andar, o seu falar, o seu agir, a sua maneira de ser, fala totalmente diferente daquilo que ele prega, destoa do que prega. Então, se a sua vida está pregando mais alto do que as suas palavras, então, querido, você está destoando do que você está pregando. Você tem que viver, nós temos que viver aquilo que nós pregamos. Aquilo que nós estamos ensinando, nós precisamos viver. É por isso que, como filhos de Deus, nós temos que nos oferecer em sacrifício vivo, ou seja, é entrarmos mesmo no altar, como tinha na antiga aliança, como tinha no tabernáculo. A vítima era trazida e imolada e colocada toda no altar para ser queimada diante de Deus. E Deus recebia aquela fumaça como aroma de suavidade. Se você hoje está brigando com Deus para não entrar no altar, é tempo de você parar e se entregar totalmente. Se você está vivendo uma briga interior entre a sua carne e o espírito por conta da santificação da sua vida, é hora de você parar. Se no teu emprego você não consegue glorificar a Deus e há uma briga da tua carne com o espírito para você dar um testemunho no seu emprego, é hora de você parar e viver uma vida de santidade e dar testemunho no seu emprego. Se o seu namoro não glorifica a Deus, é hora de você parar, orar, se arrepender e ter um namoro que glorifica a Deus. Se na sua casa, no seu cotidiano, aquilo que você faz não glorifica a Deus, é hora de você parar como filho de Deus e deixar todas essas práticas e viver uma vida em santidade. Por isso que ele fala, Paulo fala, rogo-vos, eu vos peço, irmão, eu insisto com vocês, eu vos peço, irmãos, meus queridos, peço pelas misericórdias. Paulo está aqui clamando aos irmãos na cidade de Romanos, na cidade de Roma, né? Aos irmãos em Roma. Então ele está clamando a Deus e dizendo, meus queridos, se apresentem a Deus de uma maneira de vida diferente, não com essa vida que vocês estão vivendo, porque essa vida não está agradando a Deus. Ela está com a forma do mundo e não conforme os padrões celestiais. Queridos, Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens. Então, a porta pela qual nós devemos entrar para agradar a Deus é Jesus. Ele é o nosso padrão de vida, ele é o nosso padrão de santidade, ele é o nosso padrão de amor. Nós devemos nos espelhar nele e vivermos uma vida diante de Deus que glorifique ao nosso Deus. Por isso a minha oração diante de Deus é que você entre em um tempo de santificação. Santifique-se. A palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é tempo de santidade, queridos. É tempo de arrependimento. O mundo está à beira do juízo. E a palavra de Deus, ela nos fala muito claro. Quem for santo, santifique-se mais. E quem for sujo, suje-se mais. E o desejo do nosso Pai Celestial é que nós sejamos santos, como Ele é santo. Que Deus te abençoe.